estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento da Qualis Concursos. Nessa semana aqui, todos os nossos eventos foram focados, em inglês e normas infralegais que caem na prova aí do TCM de São Paulo. E para mim, nesse evento aqui, ficou reservado a Lei 8666, a Lei de Licitações, que é um assunto importantíssimo em direito administrativo. Então nós vamos resolver várias questões, 17 questões de licitação para você não errar mais nenhuma questão desse assunto nas provas que você presta. Antes da gente passar para o conteúdo, dessa nossa aula, eu te convido aí no site da Qualis Concursos e pegar o material dessa aula, as questões com o gabarito, e também te dou alguns recadinhos, Essa semana aqui nós lançamos um curso específico para o concurso do TCM de São Paulo. É um curso com o professor Evandro Musi sobre regimento interno do TCM. Tenho certeza que esse curso aí vai te ajudar na sua preparação. Se você tiver interesse, vai lá no site da Qualis Concursos e obtenha maiores informações. Além disso, esse fim de semana aqui, nós teremos um simulado para o TCM de São Paulo. Se você tiver interesse, vá também no site da Qualis Concursos e verifique as condições de aquisição do simulado para você que ainda não é nosso aluno, dos cursos online que nós disponibilizamos aí para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. E além disso, último aviso, nós estamos aí, está no forno um curso para a área fiscal e de controle que nós vamos ofertar para vocês pela plataforma do Zoom. Ainda estamos fechando alguns detalhes com os nossos professores, mas já nós teremos o lançamento de um curso focado na área fiscal e de controle pela plataforma Zoom, tendo em vista essa dificuldade que nós estamos tendo de voltar com um curso presencial, tendo em vista a pandemia aí do coronavírus. Bom, depois dessa breve, mas não tão breve introdução, a gente vem aqui para o nosso material, eu vou chamar ele aqui para você, e a gente começa o nosso bate-papo, nossa semana de legislação do TCM. Nessa aula aqui eu vou tratar com você da Lei de Licitações e convido aí você, para seguir a Qualis Concursos nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir estudar com a gente, Temos nosso Instagram, Facebook e também o nosso site. Muito bem. Bom, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento aqui nessa nossa aula, eu vou começar com um breve conteúdo teórico, só para te situar na matéria, em termos bem gerais. Esses quadros que eu vou mostrar aqui para você estão no seu material de apoio, legal? Que é para você relembrar, quais são as modalidades de licitação, quais são as formas de contratação, beleza? Para que quando a gente for para as questões, você já tenha relembrado, esses temas fundamentais. E só um detalhe, assim como no evento da Lei de Acesso à Informação, já que o nosso foco dessa semana, são eventos focados em exercícios de legislação, eu sempre que possível vou trazer para você exatamente o dispositivo legal, no caso aqui da Lei 8666, que resolve cada uma das alternativas. Beleza? Bom, então a gente começa com o nosso quadro aqui, sobre as modalidades de licitação, e hoje nós temos no Brasil 6 modalidades, sendo que 5 delas estão previstas na Lei 8666 e uma modalidade está prevista na Lei 10.520, que é o pregão. Bom, vamos lá. Então, concorrência. Todas aqui são modalidades de licitação. Legal? Todas são modalidades de licitação. Então, licitação é gênero em que a concorrência, por exemplo, é espécie. A concorrência é a modalidade de licitação mais ampla. Legal? É aquela que tem a maior participação e maior formalismo. E, portanto, a concorrência é obrigatória para situações mais relevantes, para os contratos mais relevantes para a administração pública. Veja aqui, contratação de obras ou serviços de engenharia, compra de bens e demais serviços e também para compra e venda de bens imóveis, exceto quando cabível o leilão. E veja que se a contratação for acima de R$3.300.000, se ela se tratar de obras e serviços de engenharia, ou acima de R$1.430.000, se ela se tratar das demais hipóteses, na aquisição de bens ou serviços, nesse caso, a concorrência é obrigatória.
Aí você podia falar, mas professor, eu fui lá na lei de licitações e não está batendo esse valor não, hein? Lá na lei de licitações fala R$1.500.000. Mas o Poder Executivo pode atualizar esses valores que estão previstos na lei de licitações, né? Como os limites para definir, né? Onde cabe concorrência, onde cabe tomada de preços e onde cabe convite. Ok? Muito bem. Bom, na tomada de preços, que é uma concorrência, vamos chamar assim, simplificada, né? Eu também tenho um grande escopo, contratação de obras e serviços de engenharia, compra de bens e também os demais serviços, só que com um valor menor, até 3.300.000, no caso de obras e serviços de engenharia, 1.430.000 nos demais casos. Aí você já podia me falar, mas professor, então, quando é cabível a tomada de preços, o poder público pode fazer a concorrência se ele quiser? Pode. Porque a concorrência é mais ampla, é mais garantista ao interesse do Estado. Beleza? Então, toda vez que cabe tomada de preços, cabe também a concorrência. Ok? E veja, na concorrência eu tenho uma ampla participação e um procedimento muito formal. Já na tomada de preços, eu tenho uma formalidade média, um pouquinho menos do que na concorrência, e a tomada de preços é feita entre interessados previamente cadastrados. Por isso que chama tomada de preços. Aí você podia falar, mas professor, outras pessoas que não estão cadastradas estão afastadas da licitação? A resposta é não. Elas podem se habilitar, mas não é uma forma tão ampla quanto a concorrência. Tranquilo? Nós veremos isso, inclusive, no desenrolar desse nosso evento, quando formos resolvendo as questões. Bom, e o convite? O convite é a sistemática ainda mais simples do que a tomada de preço, também serve para a contratação de obras e serviços de engenharia e mais compra de bens e demais serviços, só que os valores são menores, até R$330.000, no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, e até R$176.000, no caso de bens e serviços, né? Veja que o convite é mais restrito ainda do que a tomada de preços. O convite é a administração convidando, né, as pessoas a participar, pelo menos 3 interessados. Legal? É como se fosse uma tomada de preços, só que mais restrita. Tranquilo? E a informalidade, né, a formalidade é menor ainda no convite do que é na tomada de preços. Legal? Veja que a lei prevê essas sistemáticas de licitação, essas são as 3 principais da lei 8666, né, a concorrência, a tomada de preços e o convite, como forma da administração ter segurança de fazer uma aquisição adequada, por um valor adequado, mas também sem uma formalidade exagerada. Se colocar tudo com concorrência, a administração vai ser um pouquinho prejudicada, porque vai realizar procedimentos muito formais e naturalmente mais onerosos para aquisições que não faz sentido. Legal? Muito bem. Bom, a lei de licitações ainda trata 2 modalidades que não se confundem com concorrência, tomada de preços e convite. A 4ª modalidade é o concurso. O concurso é bem diferente das demais, né? O concurso é para premiação. Premiação é um trabalho. E no caso de concurso, nós temos aí a ampla participação e uma baixa formalidade, né? No caso de concurso, o que existe, né, quando há um concurso, por exemplo, um concurso de monografia. Eu já tive a oportunidade de participar de um concurso de monografia que foi patrocinado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, que é um órgão do Ministério da Fazenda, legal? Então você vai lá, apresenta um trabalho, é feita uma análise e há uma premiação para os melhores trabalhos, legal? Essa é a modalidade de concurso. Beleza. A 4ª modalidade é o leilão, né? Leilão já vem na sua cabeça, que é uma venda. Agora, a modalidade de leilão não é para venda de qualquer bem público. Veja, o leilão é para a venda de bens móveis. Então, bens móveis são vendidos por meio de leilão, ou imóveis inservíveis, ou adquiridos em processo judicial. Então, leilão de bens imóveis da administração pública é só quando o imóvel é inservível ou quando ele decorreu de um processo judicial, né, que houve normalmente a penhora do bem e aí ocorre a venda por meio de um leilão judicial. Beleza? Os demais imóveis públicos para serem vendidos dependem de concorrência pública. Tranquilo? E por fim nós temos essa nova modalidade, né,
que é a modalidade do pregão, que serve para aquisição de bens e serviços comuns, né? Então, primeiro, não vale para serviços de engenharia e nem obras de construção civil, legal? E é para aquelas aquisições mais corriqueiras da administração pública, né? O pregão, hoje, em regra, é pregão eletrônico, inclusive, né? Que dá uma boa agilidade e muita transparência para aquisições realizadas pela administração pública, né? E o pregão, em questão de formalidade, ele é colocado como sem formalidade, né? Vejam aqui, né? Informal, não tem publicação no Diário Oficial, não vai ter um edital formalmente, né? Na realidade, você vai resolver lá pelo pregão, ok? Muito bem, então aí nós vimos, relembramos, né? As modalidades de licitação. Agora eu chamo a sua atenção para os tipos de licitação, tanto para obra, quanto para bens e quanto para serviços. Quando a gente fala de tipo de licitação, a gente está falando assim, legal, então a licitação vai ser por concorrência, ou tomada de preço, ou convite, aquelas modalidades que a gente acabou de ver. Mas, adotada uma determinada modalidade, como vai ser eleito, né, aquele que ganhou a licitação? Quais são os parâmetros, quais são os tipos de licitação dentro daquelas modalidades? E aí nós temos 3 tipos. Nós temos o menor preço, nós temos a melhor técnica e nós temos técnica e preço. E veja alguns detalhes muito importantes para você relembrar, né? Você já conhece a Lei 866. Veja, em todas é necessária a qualificação, é obrigatória a qualificação das pessoas, né, notadamente jurídicas, que querem participar aí da licitação. Então, essa qualificação é a qualificação técnica, né, e também financeira. Muito bem. A licitação de menor preço é aquela em que o vencedor é quem ofertou o menor preço. E já se presume, né, que para a administração pública essa é a melhor situação, porque você já exigiu uma qualificação prévia. Portanto, quem está qualificado está habilitado a fornecer para a administração pública, né? A modalidade de licitação, né, concorrência é a mais ampla, e se a gente for olhar no tipo, a de menor preço é a mais ampla. Então, a licitação mais ampla de todos seria uma concorrência por menor preço, ok? Mas, em algumas situações, a Lei 8666 permite que a administração pública realize a contratação, né, com base na técnica, né, na sistemática de melhor técnica, ou seja, é quando as características de capacidade técnica dos participantes da licitação é muito relevante para o sucesso dela. Lógico que é um risco você fazer licitação, você deixar um amplo leque para licitações por melhor técnica, porque viria um certo subjetivismo nesse ponto, legal? Então a Lei 8666 vai dizer que a licitação melhor técnica, ela é restrita para, notadamente, tem as hipóteses previstas na lei, mas eu posso agrupá-las para você em serviços de natureza preponderantemente, né, predominantemente intelectual. Legal? E como funciona uma licitação de melhor técnica? Quem ganha a licitação? Vamos lá. Primeiro está todo mundo qualificado. Legal. Na licitação de melhor técnica, né, vai ter 2 envelopes de cada participante. Um que vai ser a questão técnica e o outro que é a questão do preço. Bom, em relação à técnica, os participantes da licitação vão ter as suas propostas técnicas ordenadas de acordo com a melhor técnica para a menor técnica, sendo que é possível que alguns licitantes não tenham a técnica mínima necessária e, portanto, vão ser cortadas. As suas propostas estão excluídas, porque não atingiram os parâmetros técnicos, né, necessários para a contratação com a administração pública. Legal? Estão qualificados, mas não atenderam a técnica mínima exigida nessa licitação. Beleza. Aí todo mundo que teve pelo menos a técnica mínima, estão ordenados em qualidade de proposta técnica, terão seus envelopes de preço abertos. E aí se instala uma negociação entre o Estado que está contratando e as empresas que ofertaram, né, as suas propostas. O Estado pega quem ofertou a melhor técnica e negocia para ver se essa empresa que ofertou a melhor proposta técnica aceita fazer a contratação pelo menor preço dentre as empresas que atenderam essa técnica mínima, que não foram desclassificadas. Legal? Se a empresa que tem a melhor técnica aceitar fazer o contrato pelo menor preço apresentado pelas empresas
que tiveram a técnica mínima exigida, está resolvida essa licitação. Se por acaso a empresa com a melhor técnica não topar, o poder licitante vai para a segunda melhor técnica e assim por diante, até conseguir fechar o contrato. Então, quando a gente pensa assim, melhor técnica, não fique na sua cabeça que o preço é irrelevante. O preço não é irrelevante, não. Ok, beleza? Então, quando é melhor técnica, como se fosse assim, técnica mínima, beleza? A ideia é mais ou menos essa. Aí você pega todo mundo que tem a técnica mínima e ordena, em função da técnica, as propostas, e começa a negociar com a melhor técnica com base no menor preço dentre os licitantes que têm a técnica mínima exigida. Ok? Bom, e a licitação também pode ser feita na modalidade técnica e preço, em que há uma ponderação entre os critérios técnicos e os critérios de preço. E, portanto, são dados pesos, é feita uma avaliação objetiva e ganha a licitação quem tiver a maior pontuação. Legal? Beleza? Só para você relembrar, né, da Lei 8666, esses pontos. Bom, no caso de alienação de bens ou concessão de direito real de uso, né, a licitação não vai poder ser menor preço, melhor técnica, vai ser uma licitação na modalidade de maior lance ou oferta, porque maximiza o interesse da administração pública. Muito bem. Depois da gente fazer toda essa introdução, mas fundamental, para que a gente possa caminhar bem nessa aula, para que essa aula seja produtiva para você, esses quadros que eu mostrei para você, preparei para você, estão no material de apoio, legal? A gente vai começar com as questões, todas da VUNESP, que é a banca do TCM São Paulo. Vamos lá. VUNESP 2016. A licitação pode ser entendida como procedimento administrativo utilizado para as compras ou serviços contratados pelo governo, seja federal, estadual ou municipal. É por meio da licitação que a administração pública seleciona e contrata o empreiteiro ou fornecedor que apresenta a proposta mais vantajosa para a aquisição de bens ou serviços. Isso aí foi tirado de um livro, né? O Dourado 2006. A proposta mais vantajosa pode ser baseada. Então quais são, né, os tipos de licitação? Nós acabamos de ver. Nós temos menor preço, melhor técnica e técnica em preço. Lembrando que melhor técnica e técnica e preço tem utilização restrita. Beleza? Vamos lá. Alternativa A, na oferta do menor preço ou da melhor técnica, ou ainda da combinação de oferta do menor preço com a melhor técnica. É isso? Com certeza. Pus aí para você o quadrinho que a gente tinha acabado de ver, né? Os tipos de licitação quando a administração pública está adquirindo, legal? Aí vejam que a questão fala, né? Ó, é por meio da licitação que a administração pública seleciona e contrata o empreiteiro ou fornecedor. Então ela não está falando de alienação. Beleza? E aí nós só temos mesmo essas três modalidades, né? Tá? Licitação de menor preço, melhor técnico ou técnica e preço. Muito bem, olha a alternativa B. Na concorrência entre interessados, devidamente cadastrados e que na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação. Na concorrência existe, né, esse cadastro, veja, olha lá. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial da habilitação e não final comprovam possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Cadastro, aí falou em cadastro, não falou? Cadastro é tomada de preços. Beleza? Então não tem cadastro em concorrência. Concorrência é ampla participação. Alternativa C, a tomada de preços entre quaisquer interessados que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até 24 horas antes da apresentação da proposta. Veja o que diz a Lei 8666. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento da proposta. Então veja, a tomada de preço é para quem está cadastrado ou para quem atender todos os requisitos, né, para a apresentação da proposta em até, não 24 horas como está aqui na questão, e sim
3 dias. Aí você fala, nossa, professor, mas eu vou ter que saber isso? Olha, você só precisa, eu sempre falo isso para meus alunos, saber qual a alternativa correta. Você não precisa saber todas. Na aula de exercícios, a gente vê todas, para que você aproveite a questão ao máximo. Mas na prova, você só precisa assinalar uma alternativa, não é verdade? E a alternativa dessa questão era bem fácil, né? Os tipos de licitação. Menor preço, melhor técnica e técnica e preço. Beleza? Seguimos, né? E a VUNESP é uma banca que gosta de literalidade. Nós vamos ver que vira e mexe vai cair aí umas questões de prazo para nós, né? Bom, a proposta mais vantajosa pode ser baseada no princípio constitucional da isonomia. Opa! Eu vou usar o princípio da isonomia para selecionar quem ganhou uma licitação? A resposta é não. Não existe essa previsão. E veja ainda um ponto importante. Olha o que nós temos aqui, né? Ainda seguindo na questão. No princípio constitucional da isonomia e na seleção da proposta mais vantajosa para a administração, ou seja, a oferta de menor preço. A oferta de menor preço é necessariamente a mais vantajosa para a administração? Resposta não. Porque existem licitações, são técnica e preço, hein, que é ponderado. Legal? Então não necessariamente é de menor preço. Além disso, em algumas licitações, né? Veja aqui que eu pus um trechinho da 8666 para você. Veja aqui o artigo 42, parágrafo 5º, o que nós temos. Olha lá. Para a realização de obra, prestação de serviço, aquisição de bens, recursos provenientes de financiamento ou doação. Então, quando a licitação é fundada em um financiamento ou uma doação de agência oficial de cooperação estrangeira, organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas na respectiva licitação as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação. Ok? Então aqui tem um reforço, né? Que não é sempre o menor preço. Beleza? Na concorrência e nas demais modalidades de licitação, em regra, elas são de menor preço, mas podem ser de melhor técnica e podem ser, inclusive, de técnica e preço. Beleza? Muito bem. A alternativa E, a proposta mais vantajosa, pode ser baseada no convite entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 2. Né? Olha lá o que diz a 8666. Convite à modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não. Então, o cadastro por convite é irrelevante. Escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Aí você fala, pô, professor, eu tenho que saber 2 e 3 de novo. Eu te digo. Você só precisa saber uma alternativa, não é verdade? A alternativa aqui era A. Era uma alternativa fácil, evidente. Legal? Mas nós vamos aproveitar a questão inteirinha. Muito bem, vamos à segunda questão, VUNESP 2016. A municipalidade de Presidente Prudente poderá adquirir bens produzidos ou serviços prestados por entidade que integra a administração pública e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência da Lei 8666. E aí eu já pus para você onde que está, né, na Lei 8666, essa situação. Veja que essa situação está prevista na Lei 8666 como hipótese de licitação dispensável. Estão vendo aqui, ó? É dispensável a licitação para aquisição por PJ de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência dessa lei, mas há um adendo, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Legal? Então, se você vai celebrar um contrato com uma entidade que foi criada antes da Lei 8666 para fornecer bens ao Estado, por exemplo, ou prestar serviços, a licitação é dispensada desde que o preço praticado esteja compatível com o mercado. Legal? Então, por exemplo, vocês devem estar acompanhando, né? Nós temos aí o Instituto Butantan numa parceria com uma farmacêutica chinesa para desenvolver a vacina do coronavírus. Legal? Nesse caso, e o governo do Estado de São Paulo vai adquirir,
a gente teria até uma inexigibilidade de licitação por impossibilidade de concorrência, se essa vacina sair antes das demais. Se por acaso tivesse mais vacinas dentro do mercado, a gente poderia pensar em uma utilização deste dispositivo para o Estado de São Paulo poder adquirir sem licitação, mas desde que o Instituto Butantan ofertasse, né, esses produtos sem destoar dos preços de mercado. Tranquilo? Então aqui a licitação é dispensável. Aí vamos lá. Por inexigibilidade de licitação? Não. Inexigibilidade é quando a licitação é inviável. Beleza? Por dificuldade de competição. E aí há um rol exemplificativo na Lei 8666. Aqui não é impossibilidade de concorrência, não. Aqui, quando permite essa aquisição, né, de uma entidade constituída exatamente para fornecer bens ou serviços ao Estado, entidade esta criada antes da Lei 8666, a ideia que há aqui é que a licitação seria possível. Seria possível ter uma concorrência, mas a lei dispensa a licitação desde que os preços praticados sejam preços de mercado. Então não é inexigibilidade. Com dispensa do procedimento licitatório, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. É isso, professor? Sem dúvida, né? Nós vimos isso. Legal? Isso é para entidades constituídas antes da Lei 8666 com a finalidade, né, de prestar serviços para o Estado, legal? Ou fornecer bens, né, para serem objeto de aquisição pelo Estado. Tranquilo? É por entidade que integra a administração pública, né? Depois nós vamos ter inexigibilidade, não tem nada a ver. Olha o D, com dispensa de licitação, independentemente da compatibilidade de preços com o mercado, aí não faria sentido, né? Que o Estado seria prejudicado, beleza? Então tem que haver uma compatibilidade com preços de mercado, ok? Por fim, e aqui tem um ponto, né? Tendo em vista que o município também tem participação dos lucros, isso é irrelevante. Por fim, após procedimento licitatório, desde que a entidade se disponha a oferecer preço inferior a 5% daquele ofertado pelo primeiro classificado, não tem nada a ver essa disposição. Tranquilo? Então guarda isso para sua prova, tá? Uma empresa da administração indireta, uma entidade da administração indireta, né? Constituída para fornecer bens ou prestar serviços ao Estado. Ela tem essa finalidade. E ela foi constituída antes da Lei 8666, ela pode ser contratada sem licitação, desde que forneça os bens ou preste os serviços a preços compatíveis com o do mercado. Tranquilo? Vamos para a terceira questão. No que diz respeito às licitações objeto da Lei 8666 e alterações posteriores, é correto afirmar que essa alternativa aqui é muito importante, isso cai em prova direto. A alternativa A, as empresas públicas e sociedades de economia mista estão dispensadas de efetuar procedimento licitatório. Olha o que diz a Lei 8666. Essa lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então veja que ela é uma lei, né, nacional, beleza? Ela não é só para a União, não. Ela é para todo mundo que integra a administração direta e também a indireta. Veja aqui comigo, olha o parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, por exemplo, Fundeb, as autarquias, por exemplo, o INSS Banco Central, as fundações públicas, por exemplo, a Universidade de São Paulo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, DF e municípios. Então, a Lei 8666 se aplica também para as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são PJs de direito privado, mas não exatamente iguais como as PJs de direito privado, né? Quando a gente estuda, né,
no direito administrativo, o regime jurídico aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista, se diz assim, que é o regime jurídico de direito privado parcialmente derrogado pelo direito público, porque a participação do Estado faz com que algumas normas de direito público sejam aplicáveis. Uma delas, a Lei 8666. Legal? Então vale também para empresas públicas e sociedades de economia mista. Guarda isso para sua prova, que esse assunto é bem importante. Legal? Bom, seguimos. Alternativa B. Para a realização de licitação, há sempre a obrigatoriedade da existência de projeto executivo, sendo vedado o seu desenvolvimento concomitantemente com a execução das obras e serviços. Qual a ideia que nós temos aqui? A ideia que nós temos na lei de licitações é que a execução só comece depois de ter projeto. Lembrando que o projeto inicial é feito até pelo Estado, né? Pela Lei 8666, o projeto inicial quem faz é o Estado. Beleza? Delimitando o objeto todo da licitação, mas já com algum detalhamento. Então a ideia é não ter execução se não tem projeto, mas é permitido, desde que a administração concorde, que o projeto, vem aqui comigo, ó, que o projeto executivo seja desenvolvido junto com a execução. Olha o que nós temos aqui no artigo 7º e parágrafo 1º. No artigo 7º se coloca, né, essa sequência de projeto básico, projeto executivo e aí sim a execução das obras e serviços, né? Cada vez com mais concretude do básico para o executivo e a execução. Mas veja o parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às atividades nas etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que tenha autorização pela administração. Legal? Então, o projeto executivo pode ser feito no curso da execução das obras ou da prestação de serviços, desde que a administração esteja de acordo. E a alternativa está errada, né? Porque fala de sempre obrigatoriedade da existência prévia de projeto executivo, sendo vedado o desenvolvimento concomitante. A alternativa C. É correto afirmar que pode ser dispensável a licitação na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, desde que atendidas as exigências previstas na referida lei. Olha o que nós temos na lei. É dispensável a licitação na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, em área com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas, formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Legal? Então essas cooperativas, né, de catadores, ok? Podem ser contratadas pela prefeitura, quem cuida de coleta de lixo é a prefeitura, sem licitação, desde que cumpra os requisitos que estão aqui na Lei 8666. Legal? Então aqui é a nossa resposta, né? Você fazer uma licitação aqui, talvez não fizesse muito sentido, né? Porque você quer estimular esse tipo de cooperativa, legal? Você faz uma licitação, de repente uma grande empresa levava a licitação e os catadores vão ter que trabalhar como empregados para essas empresas. Tranquilo? Só para você entender a lógica. Bom, já achamos a nossa resposta, vamos ver os erros das demais alternativas, né? Alternativa D. É necessária a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, mesmo que consagrado pela crítica especializada ou opinião pública? Não, aí o artigo 25 fala da inexigibilidade de licitação. Veja que a inexigibilidade é quando você tem a impossibilidade da licitação. E quando nós estamos na área cultural, muitas vezes não tem como você ter concorrência. Compreende? Você quer contratar, de repente, um determinado filósofo de uma linha filosófica para fazer algumas palestras na administração pública. Não dá para você fazer uma licitação. Tranquilo? Porque ao fazer a licitação você poderia pegar um filósofo de outra linha. A mesma coisa, né, em atividade artística, cultural, beleza? É isso que nós temos aqui na Lei 8666, né? Aqui particularmente para o setor artístico. Olha o que nós temos.
é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, eu já falei para você que aqui nós temos um rol exemplificativo, né? E nós temos aqui, ó, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através do empresário, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então tem casos, você vai contratar um artista, e que se ele for consagrado pela crítica ou pela opinião pública, você vai poder contratá-lo sem licitação. Legal? Mas seria inviável a concorrência. Então a alternativa está errada porque fala que seria sempre necessária a licitação. Muito bem. Alternativa E. A referida lei não admite qualquer estabelecimento de margem de preferência para aquisição de bens e serviços por contrariar o princípio da isonomia. Essa alternativa é super importante. Veja, a Constituição Federal garante o princípio da isonomia, né? Que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo, cor, ocupação e tudo mais. E nós temos no direito tributário o princípio da isonomia tributária, né? Que é uma isonomia relacionada à não discriminação por atividade econômica, por profissão exercida, beleza? Legal. Agora, o princípio da isonomia não é incompatível com tratamentos diferenciados em situações pontuais, desde que isso seja justificável. E nós temos exatamente na Lei 8.666 uma espécie de preferência estabelecida que não afronta o princípio da isonomia, porque o princípio da isonomia convive com discriminações realizadas em lei, desde que tenham fundamento, desde que busquem, né, atingir um valor muito relevante, tranquilo. Então é possível, o princípio da isonomia não é tratar todo mundo igual, é tratar igual quem é igual e diferente quem é diferente nos limites de suas diferenças. Então essas margens de preferência são permitidas, veja aqui comigo, olha o que nós temos. Nos processos de licitação, aqui é a Lei 8.666, né? Poderá ser estabelecida a margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, e bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então, vê que nós temos aí a possibilidade de margem de preferência. Além disso, veja a lei do Simples Nacional, que aí dá mais concretude ainda, né? Estabelecendo, inclusive, margem de valor. Olha o que diz o artigo 44 da Lei Complementar 123. Nas licitações, será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte. Mas olha o que se entende como empate. Olha o parágrafo 1º. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Então você está realmente dando uma vantagem para que o Estado contrate com microempresas e empresas de pequeno porte, que elas são muito importantes para o desenvolvimento econômico do nosso país. Tranquilo? E obviamente tem dificuldade de concorrer com as empresas maiores, porque as empresas maiores têm ganho de escala. Legal? Esta é a ideia, né? E aí pus para vocês aqui, ó, que se for pregão, aí o intervalo percentual cai para 5%. Beleza? Vamos à quarta questão. Essa questão é muito importante porque ela vai trazer entendimentos do STJ sobre a Lei 8.666 que ajudam muito a gente a compreender a real dimensão dos dispositivos dessa lei. Acompanhe aqui comigo, preste bastante atenção. A respeito dos contratos administrativos e de licitação, com base na jurisprudência do STJ, assinale a alternativa correta. Olha o A. A administração pode exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato. Lembrando que regularidade fiscal é um dos requisitos obrigatórios para a celebração do contrato administrativo decorrente da licitação. Ok? E caso o fornecedor passe a ser irregular, ou seja, ele tinha regularidade no momento do contrato e depois perdeu a regularidade fiscal, o contratado terá a sua contraprestação retida, inclusive em relação aos serviços prestados. Poxa vida, mas aí seria uma sacanagem, porque dos serviços prestados, esse contratado já teve seus custos.
Então disse o STJ, olha, dos serviços prestados tem que pagar. Vamos ver essa decisão? Olha lá, ó. Pode a administração rescindir o contrato em razão de descumprimento de uma de suas cláusulas e ainda imputar penalidade ao contratado, né? Descumpridor. Todavia, a retenção de pagamento devido, por não constar do rol de penalidades da Lei 8666, ofende o princípio da legalidade. Legal? Então, se você tiver o descumprimento de cláusula contratual, a administração pode até penalizar o contratado, mas reter parcela devida por conta de serviços realizados, isso não pode. Beleza? Porque não tem previsão legal, inclusive feriria alguns princípios constitucionais. Olha a alternativa B. A empresa possui garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte público, ainda que celebrado sem ter por base prévio procedimento licitatório. O que disse o STJ? Está aí a decisão. Não há garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte público realizado sem prévia licitação. Então, veja, né, a Lei 8666 garante, né, esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Legal? De forma a que o contratado pode ser até indenizado, né, ou ter os valores do contrato revistos, se as situações econômicas acabam tornando o contrato oneroso demais, né, mudam-se as situações que existiam no momento da contratação. Legal? Agora o STJ falou, olha, se é serviço de transporte público que foi concedido sem licitação, não tem direito esse permissionário ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Legal? Importante você saber isso aí para a sua prova, né? Então existe uma exceção aí, né? A teoria do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo celebrado em decorrência da licitação. Alternativa C, é válido o processo licitatório que, a despeito de ter os recursos administrativos julgados por autoridade incompetente, tenha sido homologado pela autoridade competente. Olha o que disse o STJ. Não deve ser reconhecida a nulidade em processo licitatório ou hipótese em que, a despeito de recurso administrativo, né, ter sido julgado por autoridade incompetente, tem havido a posterior homologação de todo o certame por autoridade competente. Então aí nós temos a nossa resposta. Se você é um estudioso da Lei 8666, você sabe que existe um processo dentro da Lei 8666 para que os licitantes possam se indignar em relação ao resultado da licitação, inclusive em momentos até anteriores, né? De todo o desenrolar do procedimento licitatório. Legal? Então existe esse direito de recorrer. O que disse o STJ? Olha, você recorreu e o seu recurso foi apreciado por alguém que não tinha competência para apreciá-lo, mas se a licitação no final foi homologada, teve todo o seu procedimento homologado por uma autoridade competente, aquele vício foi superado. Beleza? E aí por isso que nós temos como resposta a alternativa C. Veja a alternativa D. A Lei 8666 exige tanto a disponibilidade financeira, fato da administração ter o recurso disponível liberado, quanto a previsão desses recursos na lei orçamentária, sob pena de crime de responsabilidade pelo ordenador de despesa. O STJ diz que não. Olha o que diz o STJ. A lei não exige a disponibilidade financeira, o fato da administração ter o recurso disponível ou liberado, mas tão somente que haja previsão desses recursos na lei orçamentária. Veja, se fôssemos exigir que a administração já estivesse com o recurso liberado, isso ia ferir toda a lógica, né, do direito financeiro. Porque primeiro você tem a contratação, para depois ter os recursos liberados. Você tem a previsão no orçamento, e isso precede. Você tem que ter previsão orçamentária para poder realizar a licitação. Aí tranquilo, mas o dinheiro não precisa já estar liberado, porque a liberação virá depois, né? Você terá a contratação, aí você terá o empenho, né? A liberação dos recursos, o empenho e o pagamento. Tranquilo, beleza? Por fim, a alternativa E. Declarada a nulidade de permissão outorgada sem licitação pública concedida antes da CF 88, não é possível que o magistrado estabeleça prazo máximo para o termo final do contrato de adesão firmado precariamente. Isso daqui, pessoal, está errado. Veja, você tem um contrato de permissão
sem licitação, que foi objeto de anulação. O que acontece? Você tem um serviço público sendo prestado. Aí você acaba em PT Saudações, o Estado tem que assumir de afogadilho a prestação desse serviço, que a empresa não vai fazer mais. Parece não fazer muito sentido. Então, o que diz o STJ? E aí são várias decisões esparsas, legal? Você tem que ler várias decisões para conseguir compreender essa ideia. O que diz o STJ? Olha, o magistrado, na hora que realmente anula esse contrato, né, por seus vícios, né, pela falta do procedimento licitatório, pode estabelecer que durante um tempo a empresa vai continuar prestando o serviço e sendo remunerada por ele para dar tempo para o Estado se organizar, contando que essa empresa não estará mais lá. Beleza? Então aqui também está errada, né? É possível que o magistrado estabeleça prazo máximo para o termo final, né? Para o término, né, do contrato de adesão firmado precariamente. Beleza? Seguimos. Questão de número 5. O município de Cidade Linda contratou, com base no artigo 24.2 da Lei número 8666, uma empresa privada a fim de organizar um concurso público para o preenchimento de 50 cargos vagos de professor da educação básica. No contrato, ficou definido que o município pagaria à empresa contratada, a título de remuneração, R$ 8.000, acrescido do montante arrecadado com as taxas de inscrição pagas pelos participantes do certame. Tendo em vista a situação hipotética apresentada, assinale a correta. Veja, na época dessa questão, né, as licitações de até R$ 8.000 estavam dispensadas, né? Você não precisa fazer licitação de baixo valor. Hoje esse valor aumentou, mas na época eram os R$ 8.000. Mas veja, a empresa que vai organizar esse concurso, né, ela vai ganhar só R$ 8.000? Não. Ela vai ganhar R$ 8.000 mais uma parte, né? Veja aqui comigo, ó, ela vai ganhar os R$ 8.000, né, acrescido do montante arrecadado com as taxas de inscrição. Então essa empresa vai ganhar mais do que R$ 8.000. Ah, professor, mas dos cofres públicos só vai sair 8. Irrelevante, porque o procedimento de licitação, ele visa também a lisura na contratação com o poder público. Permitir que as pessoas possam participar. Legal? É irrelevante que o valor que o Estado vai pagar só está dentro do limite que dispensa a licitação. Se a empresa vai ganhar mais do que isso, no conjunto daquela licitação, a licitação não pode ser dispensada por ser de pequeno valor. Vamos ver uma decisão aqui do STJ muito importante sobre isso, né? Que é bem um caso, pessoal, essa questão foi tirada dessa decisão do STJ, tá? O STJ analisou exatamente esse caso. Olha aqui, discute-se nos autos a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de organizadora de concursos públicos, quando o valor do contrato administrativo for inferior ao limite estabelecido no artigo 24.2 da 8666, ou seja, 8.000, que era na época o limite, hoje é maior, né? E ocorre o pagamento de taxa de inscrição pelos candidatos à instituição organizadora, totalizando um valor global superior ao limite supracitado. Segue o STJ. A Constituição da República estabelece como regra a obrigatoriedade da licitação, que é dispensável nas excepcionais hipóteses previstas em lei, não cabendo ao intérprete criar novos casos de dispensa. Aqui já é muito importante. Ó. As hipóteses de dispensa de licitação são números clausos, é só o que está previsto na Lei 8666. Beleza? A gente segue aqui. Isso porque a licitação destina-se a garantir a observação do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Veja, não é só a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Também tem a ideia do respeito ao princípio da isonomia. Beleza? Bom, seguimos. É imprescindível ponderar também a distinção, e aqui é que é o cerne da questão, entre interesse público primário e secundário. Vejam, isso é muito importante para você em direito administrativo. Este é meramente interesse patrimonial da administração pública, ou seja, o interesse público secundário para a administração é gastar o mínimo possível, ou vender as coisas pelo maior valor. Mas esse interesse público secundário, porque é pensando na administração como um ente, né?
que está negociando com outros. Mas existe também interesse público primário, que também é tutelado pelo procedimento licitatório. Veja aqui. Esse é meramente interesse patrimonial, que deve ser tutelado, mas não sobrepujado o interesse público primário, que é a razão de ser do Estado e sintetiza-se na promoção do bem-estar social. Portanto, ainda que os valores recolhidos como taxa de inscrição não sejam públicos, a adequada destinação desses valores é de interesse público primário, né? Então, veja, né? E aí segue aqui, né? O mesmo que a contratação direta de banca realizadora de concursos sem licitação não afete o interesse público secundário, porque não vai sair um dinheiro maior do que os R$8.000 dos cofres públicos, é contrário ao interesse público primário, pois a destinação de elevado montante de recursos à empresa privada ocorrerá sem o processo competitivo, violando dessa maneira o princípio da isonomia positivado na Constituição. Isso é importantíssimo para a sua prova. Legal? Não se esqueça que o procedimento licitatório tutela o interesse público secundário, o caixa do Estado, mas também tutela o interesse público primário, um Estado de bem-estar, um Estado justo, um Estado que dê as oportunidades iguais para todos. Tranquilo? Beleza? E aí ficou bem mais fácil, né? Então vamos lá, o município poderia ter contratado a empresa por dispensa, pois o valor pago está dentro da margem prevista no 24.2. Errado? Não poderia. B, apesar da Constituição estabelecer como regra a obrigatoriedade do procedimento licitatório, a legislação admite que o intérprete conceda novos casos de dispensa? Novos casos de dispensa além do que está na lei? Nunca. Seguimos? Alternativa C, o município deve retificar o fundamento legal da contratação direta, porque a situação hipotética apresentada é de licitação inexigível, por envolver serviços de publicidade e divulgação? De jeito nenhum, né? São inexigíveis aqueles serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular. Vedado utilizar isso para publicidade e divulgação. Legal? E aqui é concurso público, não tem nada a ver com publicidade e divulgação. Ok? Alternativa D, o município não poderia ter contratado a empresa por dispensa, com fulcro no 24.2, pois o proveito econômico obtido pelo contratado, como decorrência direta do negócio, ultrapassa o limite legal. É exatamente isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Legal? Por fim, alternativo E, como a contratação direta de banca realizadora não afeta o interesse público secundário, que é o caixa da administração, tratar-se de típico caso de licitação dispensada? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Porque nós temos também o interesse público primário. Tranquilo? Vamos à sexta questão. E relembrarmos, né, a diferença entre licitação deserta e licitação fracassada, né? Olha lá. Conforme as normas do direito administrativo brasileiro, atinentes à licitação, havendo uma licitação deserta, o que é uma licitação deserta? É aquela em que não houve interessados. Você tentou 2 vezes fazer a licitação e para repetir esse procedimento licitatório vai ter prejuízo à administração. O que você faz no caso de licitação deserta? Você contrata alguém com dispensa de licitação, mantidas as condições ofertadas inauguralmente, você não pode mudar essas condições, mas você contrata alguém, porque a licitação não está tendo interessados. Beleza? Olha lá, as condições anteriores da licitação têm que ser mantidas. Então você tinha ofertado algo ao mercado, não veio nenhum interessado, você vai poder contratar alguém para fazer aquilo que você quer, pelos parâmetros que você tinha estabelecido, mas não precisará fazer outra licitação. Você já fez 2 e não teve interessados. Legal? A licitação fracassada, por outro lado, é aquela que tem interessados, mas que eles não preencheram os requisitos necessários, sendo, portanto, inabilitados ou desclassificados, e ainda houve um fracasso na concessão de um prazo de 8 dias para a regularização. Então, a licitação fracassada teve interessados, mas eles não conseguiram cumprir os requisitos da licitação e nem no prazo adicional de 8 dias. Tranquilo? Aí, o que nós temos aqui? A licitação deserta é dispensada, a licitação fracassada, em regra, não é dispensada. Mas tem casos que é possível, está lá na Lei 8666.
Beleza? Bom, a nossa questão está perguntando do quê? De licitação deserta. No caso de licitação deserta, vai ter o prazo dos 8 dias? Não, esse prazo dos 8 dias é para a licitação fracassada, né? Para o pessoal regularizar o problema. Tranquilo? Beleza? Seguimos. Alternativa B, o procedimento licitatório será considerado nulo. Essa é a consequência para uma licitação deserta, a sua nulidade? Não. Seguimos. Alternativa C, poderá ocorrer a contratação direta do objeto licitado, atendidas as exigências legais? Sim, é isso mesmo. Contratação direta significa sem licitação, beleza? Quando você lê esse termo, né? Contratação direta significa sem licitação. Tranquilo? Beleza. Alternativa D, desde que o valor do contrato não ultrapasse o limite legal para o caso, poderá haver a contratação direta por inexigibilidade, totalmente errado, né? Tem nada a ver inexigibilidade com isso. E por fim seria vedada a contratação direta e outra teria que ser realizada, não é isso, né? Mas veja que a licitação é deserta quando você já fez 2 licitações que não apareceram interessados. Ok? Vamos à próxima questão, 7ª questão, VUNESP 2019. Acerca das modalidades de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, né, as modalidades previstas na lei 8666, assinale a alternativa correta. A. É plenamente possível a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas no enunciado. Pode isso, professor? Olha o artigo 22, parágrafo 8º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas nesse artigo. Lógico que lei pode vir a criar nova, como criou o pregão. O que não pode é o administrador público fazer a licitação por uma modalidade não prevista ou combinar modalidades de licitação. Tranquilo? Fazer uma concorrência com tomada de preços. Isso não pode. Tranquilo? Alternativa B. As modalidades tomada de preço e convite não serão admitidas para obras e serviços de engenharia. É isso, professor? Não, olha o quadrinho que eu pus para você, só relembrando o que a gente viu no começo da nossa aula, né? A contratação de obras e serviços de engenharia pode ser por concorrência, pode ser por tomada de preço e pode ser por convite. O que manda aí é o valor, valores mais expressivos, concorrência. Valores intermediários podem ser por tomada de preço. Valores menores ainda podem ser até por convite. Lembrando que quando a licitação pode ser feita por tomada de preços, ela também pode ser feita por concorrência. E quando a licitação pode ser feita por meio de convite, ela também pode ser feita por tomada de preços e por concorrência. Beleza? Então aqui também não está, né, a nossa resposta, porque pode ter contratação de obras ou serviços de engenharia por tomada de preço e convite. Alternativa C, nos casos em que couber convite, que está aí, né, contratação de obras e serviços de engenharia, compras de bens e demais serviços, até 330 mil, no caso de obras e serviços de engenharia, e para os demais 176, a administração poderá utilizar a tomada de preço e, em qualquer caso, a concorrência? Resposta, sim. Legal? Quem pode o mais, pode o menos. Vamos guardar isso? É mais ou menos essa ideia. Concorrência é a modalidade mais completa. Então, a concorrência sempre pode ocorrer, inclusive quando é caso de tomada de preços, potencial tomada de preços ou potencial convite. Beleza? E aí está a nossa resposta. Alternativa D, a modalidade convite, é a mais indicada para compras e serviços até 650 mil reais. Não, né? Os limites são menores. Até 330 mil. Na contratação de obras e serviços de engenharia e para os demais 176. Veja que o valor direciona qual é a modalidade mais adequada da licitação. Então, se é uma licitação do valor pequenininho, o convite parece ser mais adequado, mas pode ser feito tomada de preço e até concorrência. Tranquilo? Beleza. Alternativa E, na compra de bens de natureza divisível, mesmo que não haja prejuízo para o conjunto, é proibida a contação de quantidade inferior à demandada? Não, olha o que diz o artigo 23, parágrafo 7º. Na compra de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.
Então você pode ter cotações de quantidades menores. Legal? Isso é possível. Como forma de você aumentar a concorrência e até baratear também o preço de aquisição pelo Estado. Questão número 8, VUNESP 2019, que vai tratar do sistema de registro de preços, né? Pelo menos em uma de suas alternativas. Isso aqui é super importante para a sua prova, o sistema de registro de preços. Por isso eu vou fazer uma breve explicação aqui para você sobre isso, né? E aí a gente vai passar para a questão. Veja, pois até no teu material. O que é esse sistema de registro de preços e o que a questão está pedindo para nós? Olha a questão. Assinale a alternativa correta sobre as licitações para a compra de material de escritório. Olha o que diz a alternativa A. Sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços. O que é isso, professor? Vamos lá. O sistema de registro de preços consiste na sistemática adotada em licitações para a formação de cadastro de produtos e fornecedores com vista a futuras compras a serem realizadas pela administração pública. Então você vai ter um cadastrão com fornecedores e os preços respectivos pelos quais eles ofertam determinados produtos à administração pública. Legal? Muito bem. Segundo a Lei 8666, no artigo 15.2, as compras da administração pública, sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços. E aí a gente vê que nós já achamos a nossa resposta, não é? Porque a questão fala sempre que possível, a aquisição de material de escritório deve ser feita, né? A aquisição pelo sistema de registro de preços, né? Aí olha o último ponto, o sistema de registro de preços agiliza a contratação pretendida pela administração, porque você já tem lá, né, os preços pré-definidos, evita a formação de estoques, porque você pode ir comprando aos pouquinhos, e permite que sejam realizadas compras sucessivas conforme a real necessidade de cada unidade gestora. E aí nós temos um decreto que regulamenta essa disposição do 8666, dizendo quando que pode ser adotado esse sistema de registro de preços. Veja, né, que esse sistema de registro de preços não é para qualquer aquisição, é para aquelas aquisições rotineiras, corriqueiras da administração pública. Tranquilo? Veja aqui comigo, ó. O sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses. E aí nós temos, ó, quando pelas características do bem ou serviço houver necessidade de contratações frequentes, opa, estou falando de material de escritório, precisa de contratações frequentes? Em regra, sim, né? Você não vai comprar 50 mil canetas para durar 20 anos. Beleza? Seguimos. Ou, quando for conveniente, a aquisição de bens com previsão de entrega parcelada ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. Quando for conveniente, a aquisição de bens ou contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programa de governo, então você faz uma cotação que serve para vários, ou quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Então você chama as pessoas apenas para darem os preços, mas você não indica quanto você vai adquirir. Beleza? E aí nós achamos a nossa resposta, né? Tá aí, ó, no artigo 15, inciso 3. Sempre que possível, as compras de material de escritório, porque é um dos materiais que pode ser comprado por conta dessa sua recorrência, deverá ser processado através de sistema de registro de preços. Beleza? As demais, olha lá, olha o B que interessante, deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento idênticas às do setor privado. Pessoal, idêntico do setor privado não vai ser. Porque você tem a administração pública no meio. Legal? Veja o que diz a Lei 8666. Ó, as compras sempre que possível, deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Legal? Semelhantes, não idênticas. Tranquilo? Senão você eventualmente ia ficar, né, totalmente paralisado. E veja, né, que é sempre que possível. Alternativa C, não poderão ser subdivididas em parcelas. E aqui nós temos um ponto muito importante. As compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado visando economicidade. Você não pode dividir uma licitação para dizer que ela tem um valor pequeno. Isso não pode, para você tentar ficar no caso de dispensa ou fugir da concorrência. Isso não pode. Mas você pode
dividir o objeto da licitação para aumentar a concorrência, para obter melhores resultados. Porque se você chega e fala assim, eu quero adquirir 200 milhões de porcas, poucas empresas vão aparecer, porque para você fazer 200 milhões de porcas, você precisa de uma estrutura grande. Você pode separar e falar, olha, eu vou adquirir 1 milhão de porcas, aí vão aparecer mais interessados. Compreendeu? Beleza? Então não caracteriza um fracionamento da licitação você fazer essa aquisição, né, em parcelas. Legal? Desde que você vise essa economicidade, né? Alternativa D, a existência de preço registrado obriga a administração a firmar as contratações. A resposta é não. Então, aqueles preços, aquele sistema de registro de preços não obriga a administração a contratar conforme os preços que estão lá colocados. A administração pode decidir realizar um novo procedimento licitatório, não contratar por aqueles valores, achar que aqueles valores não estão adequados. Beleza? E, por fim, aí está dizendo que o material de escritório pode ser contratado de forma direta sem processo licitatório. Não. Primeiro, porque não é inexigibilidade, já que a concorrência é obviamente adequada. Impossível, e não está prevista, dentre as inúmeras hipóteses, né, de dispensa de licitação previstas na Lei 8.666, nós não temos aquisição de material de escritório. Ok? Muito bem. Seguimos, né? Então, olha lá, sempre que possível, através do sistema de registro de preços. Vamos à 9ª questão. Segundo a Constituição Federal, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, contrato, o qual somente permitirá as exigências. Então está falando da Constituição Federal. Quais são as exigências permitidas pela Constituição Federal em processo licitatório? Você tem que conhecer esse dispositivo. Olha lá o artigo 37, que trata da administração pública, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo, tudo que já está aí na tua questão. Olha lá. O qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento da obrigação. Então, às vezes você pede garantia econômica também, né? Que aquela empresa contratada vai entregar o objeto contratado, mas tem que ser o mínimo. Para quê? Para que você tenha uma ampla concorrência. Compreendeu? Então, a Constituição permite que conste de processo licitatório exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento, né, da obrigação. Legal? E aí nós vamos ter aí a alternativa C, né? A alternativa A fala melhor preço, melhor técnica ou melhor preço e técnica. Isso não é exigência, né? Isso é tipo de licitação. Como você vai definir quem ganha? Beleza? Você podia se equivocar nisso, né? Depois fala idoneidade e capacidade técnica. Não é isso que está na Constituição, você tem que saber o que está escrito. A Constituição fala de qualificação técnica e econômica. Veja que existe uma preocupação, né, com a capacidade econômica do contratado dele dar conta do recado. Você fala, professor, mas se ele não der conta do recado, contrata outro. E o tempo perdido? E o interesse público? Legal? Então é muito importante que o contratado demonstre, né, a capacidade técnica e econômica para conseguir, né, entregar o objeto da licitação. E aí se fala de qualificação, né, que é necessária em qualquer modalidade de licitação. Muito bem, vamos à 10ª questão. A venda de um imóvel de propriedade de uma autarquia adquirido mediante concorrência poderá ser realizada, e aí nós temos o artigo 17 da Lei 8.666, que trata da alienação de bens da administração pública, né? Olha lá, subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis, e é o caso aqui, dependerá de autorização legislativa para os órgãos da administração direta e entidades autárquicas, aqui está falando de autarquia, fundacionais, e para todos, inclusive entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta em alguns casos. Essa questão aqui está adaptada, legal?
porque ela tinha uma impropriedadezinha da VUNESP e eu acertei ela para você. Tranquilo? Bom, vamos lá. Olha o que nós temos, ó, no artigo 19. Os bens imóveis da administração direta, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento, e veja que aqui não se falou nada disso, poderão ser alienados por ato da autoridade, observadas as regras, né? Avaliação, comprovação da necessidade e licitação na modalidade concorrência ou leilão. Veja as diferenças, né? Se não é processo judicial ou dação, você precisa de autorização legislativa, interesse público, avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência. Já se for em dação em pagamento ou que vem em processo judicial, você precisa da avaliação do bem, comprovação da necessidade ou utilidade dessa alienação e uma licitação em concorrência ou leilão. Aí eu fiz um quadrinho para você das alienações dos imóveis pela administração pública. Veja, se é da administração pública, direito público, né? Sem aquisição judicial e dação, quem são as PJs de direito público? Os entes políticos, as autarquias e as fundações públicas. Nós temos 4 requisitos para alienação de bens, né? Olha lá, tem uma autorização legislativa, interesse público, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, né? Na alienação de imóveis. Já se eu estiver numa PJ de direito privado, então eu estou numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista, não há autorização legislativa. Então, a autorização legislativa é só para as PJs de direito público, entes políticos, autarquias e fundações. Beleza? E se for uma aquisição judicial, um imóvel, né, que vem de uma adjudicação judicial ou da ação em pagamento, também não tem autorização legislativa necessária. Você tem que provar a necessidade ou utilidade da alienação, então tipo interesse público, ter avaliação prévia e licitar. Mas essa licitação não é só concorrência, aí também cabe o leilão. Legal? Esse quadrinho é super legal para auxiliar no seu estudo. Beleza? Bom, e agora vamos aqui para as nossas alternativas, né? Então, o imóvel de propriedade de uma autarquia, olha, eu pus que a questão está adaptada, né? Adquirido mediante concorrência. O que precisa? Precisa de licitação? Precisa. Na modalidade de concorrência? Sim. Porque olha aqui, ó. Está aqui a nossa resposta, né? Precisa ter uma licitação na modalidade de concorrência? Sim. Tem que ter uma pré-avaliação? Sim. Tem que ter autorização legislativa? Sim. E tem que ter um interesse público demonstrado? Sim. Beleza? Use esse quadrinho, resumo que eu fiz, para facilitar o seu estudo. Beleza? Legal? Bom, as outras alternativas eu vou falar sem licitação, no convite, licitação exclusivamente na modalidade de concorrência, desde que pagamento no mínimo de 70% do valor, nada a ver, e no ex somente mediante prévia autorização judicial, também não tem nada a ver. Questão número 11, VUNESP 2018. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre a modalidade licitatória pregão. Alternativa A. A convocação dos interessados será efetuada exclusivamente por meios eletrônicos, nos termos de regulamento a ser expedido pelo respectivo ente federado, né? Aqui nós temos pegadinha. Você pensa em pregão, você já lembra do pregão eletrônico, mas também tem o pregão presencial. A comunicação não é necessariamente eletrônica. Veja aqui o que eu pus para você, ó. A Lei 10.520, artigo 4º, veja, a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial, então não é exclusivamente por meio eletrônico, né? Ou não existir em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos, ok? A comunicação eletrônica é facultativa, beleza? Alternativa B, no pregão, são vedadas a exigência de garantia de proposta e aquisição do edital pelos licitantes como condição para participar do certame. Olha o que nós temos aqui na 10.520. É vedada a exigência de garantia de proposta e aquisição do edital. Veja que tanto a garantia de proposta quanto a aquisição do edital, né, trariam óbices, tornariam mais difícil a realização do pregão. Ok? Por isso que estão excluídos. Bom, alternativa C diz, se a oferta não for aceitável, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro declarará o certame fracassado? Não. Se acontecer isso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes
e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Beleza? Então você vai na primeira proposta, quem teoricamente ganhou, mas ele não cumpre os requisitos, você passa para o segundo. Não vai ter uma licitação fracassada por isso. Lembra que a licitação fracassada é aquela em que todos os participantes não atendem às condições mínimas para serem contratados pela administração pública. Ok? Alternativa D, do aviso da licitação, constarão a definição do objeto, a indicação da data de realização e o valor estimado da contratação? Não. O valor estimado da contratação não está nesse aviso da licitação. Beleza? Definição do objeto, indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, sim. Valor estimado da contratação? Não. Por fim, a falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública de sua intenção de recorrer não impede de fazê-lo no prazo de 3 dias? Errado. Você pode, como eu já falei para você, tem tipo um processinho, né? Lá dentro do processo licitatório, para você poder se defender se você acha que teve alguma coisa errada, mas você tem que ir no pregão, né? O pregão é uma sistemática ágil de licitação, né? Você tem que imediatamente indicar sua desconformidade sob pena de perder o direito de recorrer. Veja o que diz aqui a Lei 10.520, o artigo 4º, inciso 20. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de recurso. O inciso 18 permite, né, o recurso no prazo de 3 dias, mas a manifestação tem que ser imediata e motivada. Quero recorrer porque tem tal problema, para que você receba o prazo de 3 dias para formalizar a sua inconformidade e o seu inconformismo. Ok? Isso aqui vale para a Lei 10.520. Vamos para a questão de número 12. A respeito da dispensa e inexigibilidade de licitação, assinale a alternativa correta. A dispensa de licitação é caracterizada pela inviabilidade da competição. Quando a competição é inviável, o que nós temos é inexigibilidade e não dispensa. Tranquilo? Inexigibilidade e não dispensa. Alternativa B. Não se admite a dispensa de licitação quando os licitantes apresentarem propostas superfaturadas e quando a licitação for fracassada. Errado! Olha o que diz o artigo 24. É dispensável a licitação quando as propostas apresentadas conseguirem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional. E aí, nesse caso, você abre um prazo para que se apresente outras propostas. Se você tiver a licitação, né, fracassada, você pode ter a dispensa. Tranquilo? Temos base aí na Lei 8666, né, que prevê a dispensa da licitação, notadamente quando temos essas propostas superfaturadas. Muito bem. Alternativa C. É inexigível a licitação para compras de gêneros perecíveis realizada com base no preço do dia. Não, aí não é inexigível, porque inexigível é quando não dá para concorrer, beleza? Dá para concorrer nesse caso? Dá. Só que não parece ser interessante, porque você tem a cotação do dia, então dispensa-se a licitação, porque se tem o preço do dia, beleza? Olha lá, artigo 24. É dispensável a licitação nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, ou seja, não dá para fazer a licitação realizada diretamente com base no preço do dia, né? E aí nós temos a dispensa, não inexigibilidade. Alternativa D, são características da dispensa. O rol exemplificativo, errado. Dispensa é só quando a lei estabelece. A inexigibilidade é que o rol é exemplificativo. Tranquilo? E por fim, aí a nossa resposta, né? É dispensável a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços. E aí faz todo sentido, né?
Se a União precisa intervir no domínio econômico para regular preço, ela tem que agir rápido. E a licitação, naturalmente, é um processo mais demorado. Tranquilo? Veja que é dispensa, não é inexigível. Daria para fazer a concorrência, mas a concorrência não se mostra oportuna. Beleza? Vamos à questão de número 13. As contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, 21 da Constituição Federal. Porém, a própria Constituição prevê a possibilidade da lei estabelecer exceções a essas regras. Nós já vimos até esse texto da Constituição nessa nossa aula aqui. Assim, é correto afirmar que, alternativa A, é dispensável a licitação para contratar remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. Faz sentido ser uma dispensa isso? Lógico que faz. Ok? Porque você teve um contrato, em condições que a administração entendeu adequada, por algum motivo quem ganhou a licitação não está cumprindo essa licitação, o contrato vai ser rescindido e a administração precisa que aquela obra, aquele serviço tenha continuidade, né? Notadamente a obra, né? Aí o que você faz? Você contrata alguém para terminar aquele empreendimento, mas você vai contratar com base nos termos da licitação anterior, você não vai ter que fazer uma nova licitação. Porque o problema é uma questão de tempo. Legal? Vejam aqui que a lei fala, ó, é dispensável a licitação na contratação de remanescente de obra, remanescente de serviço ou fornecimento, ou seja, já começou a execução, né, por quem tinha sido contratado. Beleza? Inclusive quanto ao preço, né, tem que manter as condições. Beleza. Alternativa B, ocorre dispensa quando há inviabilidade de competição, você já sabe. Quando é inviável a competição, é inexigibilidade. Inviável, inexigibilidade. Tranquilo? Guarda esse mnemônico aí para você. A linha C, a licitação é inexigível, em hipótese de emergência de calamidade pública, facultando-se a pesquisa de preço. Calamidade pública, dá para fazer concorrência? Teoricamente dá. O problema não é falta de competidores. O problema é que tem que ser rápido, então não é inexigibilidade, é dispensa. Eu quero que você guarde essa lógica, né? Entre inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Ok. Alternativa D, é cabível inexigibilidade de licitação em hipótese de licitação deserta ou fracassada, quando não houver tempo suficiente para desencadear novo procedimento. A gente já sabe que no caso de licitação deserta, nós temos uma dispensa. No caso de licitação fracassada, pode haver a dispensa, tá? Mas aí é para situações pontuais. E aqui está dizendo que seria inexigível. Inexigível não. Por fim, para as obras e serviços de engenharia contidos no 8666, não se admite a contratação direta, ou seja, sem a realização de licitação, uma vez que, independentemente do valor ou da singularidade, deverá ser desencadeado um procedimento licitatório. Veja esse detalhe de dispensa, que é o próprio inciso 1, né, do artigo 24 do 8666. É dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, o limite para o convite, portanto até R$33 mil hoje, desde que não se refira a parcelas de uma mesma obra ou serviço, para evitar o fracionamento fraudulento, e serviços de mesma natureza e mesmo local que possam ser realizados conjunto e concomitantemente. Ou seja, quando é obra ou serviço de engenharia, eu posso contratar sem licitação, até o valor de 10% do limite do convite, mas não pode caracterizar fracionamento. Não pode caracterizar que deveria ser objeto de uma licitação maior e não foi. Ok? Guarda isso para sua prova, que isso cai direto e é um ponto bem importante. Legal? Muito bem. Questão 14, VUNESP 2019. De acordo com a Lei 8666, as obras e os serviços poderão ser licitados apenas se houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das parcelas a serem executadas no exercício financeiro em curso e nos subsequentes, conforme cronograma físico de desembolsos. A Lei 8666 não prevê
esses exercícios subsequentes. Até porque você só teria isso na LDO, né? E no plano plurianual. Na lei orçamentária do ano você não teria. Legal? Então o que se exige para a realização de uma licitação é que existam recursos previstos no orçamento do ano para as parcelas que serão pagas no ano. Beleza? Veja aqui, ó. As obras e serviços somente poderão ser licitados quando houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso. Então não se fala dos exercícios subsequentes, de acordo com o respectivo cronograma. Legal? Alternativa B. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua execução, exceto no caso de empreendimentos executados e explorados sob regime de concessão. É exatamente isso, né? Em concessão, muitas vezes, o Estado nem paga nada. Legal? Mas o Estado recebe quando ele concede um serviço público. Então, lógico que é possível que na modalidade de concessão exista, né, a previsão de recursos que advirão de particulares. Isso está na Lei 8666 e lembre-se da PPP, né, que é uma concessão patrocinada, né, pelo poder público. Alternativa C, a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida de conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores, sendo vedado estipular que o projeto executivo seja desenvolvido concomitantemente com a execução. Nós já vimos que a administração pode concordar que o projeto executivo seja feito junto com a execução. Então tem o projeto básico, projeto executivo e execução. Legal? A administração pode concordar que o projeto executivo seja concomitante com a execução, então a alternativa está errada. Alternativa D, para a contratação de obra de engenharia. O instrumento convocatório poderá conter anteprojeto de engenharia, que contempla os documentos técnicos destinados a possibilitar a contratação integrada. E aí nós vemos, né, isso vem da Lei 12.462, que trata do RDC, né, que é o regime diferenciado de contratação, que começou para a Copa do Mundo, Olimpíada e PAC, depois se espalhou, né, para a construção de hospitais, construção de escolas, e dentro dessa Lei 12.462, se diz que no caso de contratação integrada, o instrumento convocatório deverá conter o anteprojeto de engenharia. Legal? Então deve conter o anteprojeto de engenharia, não é que pode. Beleza? Alternativa E, é inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos de publicidade. Nunca, né? Nunca. Nós temos, olha lá, para a contratação de serviços técnicos enumerados de natureza singular, tal vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Legal? Para publicidade e divulgação tem que fazer a licitação, porque é uma montanha de dinheiro envolvida. E também não se quer que o Estado escolha certos veículos de comunicação e descarregue o dinheiro nesses veículos. Beleza? Muito bem. A questão número 15. O conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Observados os elementos determinados na lei de licitações, considera-se o que é isso? Projeto básico, executivo, empreitada por preço global, preço unitário ou empreitada integral? Você precisa saber cada um desses conceitos. Vamos relembrá-los? Vamos aproveitar a questão para a gente relembrar? Vem aqui comigo. O que é projeto básico? Né? A gente fala do projeto básico, projeto executivo e execução. Olha, o que é o projeto básico? É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazos de execução. Então, o projeto básico é aquele documento, o nome já diz, básico do que vai ser feito. Legal? Do projeto básico se passa ao projeto
executivo, que é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas da ABNT. É um detalhamento do projeto básico. O projeto executivo é o projeto básico com detalhes. Então, por exemplo, você vai fazer uma usina hidrelétrica. No projeto básico, você vai ter o geralzão daquela usina. Como que vai ser a barragem e tudo mais, mas em linhas gerais. Quando você vai para o projeto executivo, aí você vai ter maior detalhamento de como as turbinas vão ser instaladas, a questão da barragem, técnicas de construção, entendeu? Então, no projeto executivo, que já se fala da ABNT, já se fala da qualidade técnica, dos requisitos técnicos para que esse projeto, né, ande, ok? Então, o projeto executivo é um detalhamento do projeto básico. Já quando se fala em empreitada, por preço global, unitário, empreitada integral ou por tarefa, contratação, eu estou falando de modalidades de execução. Não tem nada a ver com o projeto. Beleza? É a forma da contratação. Tranquilo? Então não confundam projeto básico e projeto executivo com as modalidades, né, de contratação, a empreitada total, por tarefa. Legal? Vem aqui comigo, ó. Quando a gente fala dessas modalidades de execução indireta de obras públicas e serviços, quando a administração está contratando um terceiro, o contrato pode ser por preço global, quando a contratação envolve um preço certo, pré-definido e total. Pode ser por preço unitário, que é quando a contratação é por um preço certo, mas por unidades determinadas, então não é um preço total para todo o contrato, beleza? E eu tenho a famosa empreitada integral, que é a contratação de um empreendimento em sua integralidade, serviços materiais. Por exemplo, contrata-se uma empresa para fazer uma usina eólica, que vai ser operada pelo Estado. O Estado fala, eu quero ela funcionando, você se vira para construir e eu vou te remunerar por isso. Legal? E aí o contratado se obriga a entregar a usina eólica funcionando para o poder público. Tranquilo? Beleza? Vê que a responsabilidade é maior na empreitada integral, né? Por fim, nós temos por tarefa, né? Quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem o fornecimento do material. Aí eu pus aqui uma definição para você, que é da lei, né? Da empreitada global, que está resumida aí no nosso quadro. Esse quadrinho também está no seu material. Muito bem. Então a gente volta aqui. Conjunto dos elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade. Então, aí você já corta empreitada por preço global, por preço unitário ou integral, que não tem nada a ver com isso. Aqui está se falando, obviamente, de um projeto. O projeto mais geralzão é projeto básico. O projeto mais detalhado, de acordo com as normas da ABNT, é projeto executivo. Aqui falou alguma coisa de ABNT? Nada. Então, nós estamos aqui no projeto básico. Beleza? Guardem esses conceitos para a prova de vocês. É muito importante vocês saberem isso. Vamos à nossa penúltima questão. VUNESP 2019. A Lei 8666, quanto a dividir licitações em parcelas, estabelece, alternativa A, mesmo que o objeto possa ser parcelado, cabe única licitação, preservada a modalidade licitatória correspondente ao valor inicialmente estimado da contratação. É isso? Resposta: não. Olha o que diz o parágrafo 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parcelados nos termos do parágrafo anterior. O que disse o parágrafo anterior? As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado. A ideia é aumentar a competição. Beleza? E aí você vai, né, fazer inclusive licitações distintas. Então nada de uma única licitação não, né? Então lá fala, mesmo que o objeto possa ser parcelado, cabe única licitação? Não. Olha o parágrafo 2º. Há de corresponder licitação distinta. Alternativa B. As compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em parcelas limitadas para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando a economicidade. Errado.
As compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias e não limitadas. Limitadas, você estaria limitando lá, né? Quem está fazendo a licitação. Quem está fazendo a licitação tem que ver qual é a forma mais adequada dela ser realizada em relação a esse parcelamento. Tranquilo? Para aumentar a competitividade, né? E, por óbvio, a economicidade da aquisição pelo Estado. Alternativa C. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampla competitividade, sem perda de economia de escala. É isso exatamente o artigo 23, parágrafo 1º. Beleza? Então a ideia é aumentar a competição. Então você, em princípio, vai fazer uma licitação só, mas você faz mais de uma. Mas não para escapar do limite de obrigatória concorrência, não é isso. Você divide a licitação para aumentar o grau de concorrência, para que mais partes consigam atender os requisitos da licitação e possam participar, mas sem perder de vista a necessária economia de escala. Alternativa D, sempre que possível, parcelamento, deverão ser promovidas licitações distintas, obrigatoriamente na modalidade de concorrência? Não, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Beleza? Por fim, alternativa E, as licitações que têm por objeto obras e serviços não podem ser parceladas. Aí você já corta de antemão, porque nós já vimos que é possível o parcelamento. Tranquilo? Seguimos. Vamos para a última questão deste nosso evento. VUNESP 2019. A empresa Sorrisos S.A. venceu determinada licitação pública para a prestação de serviços de limpeza e conservação predial. O contrato administrativo chegou a ser formalizado, porém, por razões que não vêm ao caso, o acordo foi rescindido logo após o início da execução. Nesse caso, o que ocorre? Nós já vimos em outra questão. Olha lá, é dispensável a licitação na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual. Desde aí você tem que pegar a ordem da licitação anterior, as mesmas condições e ir oferecendo para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Legal? Então, ó, deverá ser revogada a licitação? Não. Deverá necessariamente ser anulada? Não. Deverá necessariamente ser desencadeada uma nova licitação? Não. É dispensável a licitação na contratação de remanescente de serviço, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas? Sim. E por fim, com isso, ó, nós temos aqui, né, faltou a alternativa aí para fechar, mas já estamos aí com o nosso gabarito, a alternativa D de dado. Eu queria agradecer muito a sua presença nesse nosso evento, espero que esteja sido bem útil para você. Esse evento foi montado para você rever a lei de licitações, né, por meio de questões, e teve esses quadros resumo, esses mapas mentais, essas tabelinhas aí, para ajudar na sua compreensão. Pega o material no site da Qualis, vai te ajudar, principalmente, né? Além de você poder resolver as questões, você tem aí os mapas mentais que eu coloquei para você. De novo eu te falo que está disponível para venda um curso do regimento interno do TCM de São Paulo, com o professor Evandro Musi. Tenho certeza que vai ser útil para você conseguir mais uma questão ou outra na sua prova. Isso faz toda a diferença na sua aprovação. E ainda te convido a participar, se você não está inscrito ainda, no nosso simulado do TCM. Um abraço para vocês todos e até o nosso próximo evento.